Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, sábado, dia 17 de dezembro, eu tenho a alegria de estar perto de você por alguns minutos para juntos nos prepararmos para a grande festa do Santo Natal. Faltam apenas 8 dias para este grande acontecimento que nós celebramos. Deus que vem habitar no meio de nós, assume a condição humana, menos no pecado. Ontem eu tive a alegria de visitar várias comunidades no interior de Pirapemas, comunidades como Alegria, como outras comunidades ao redor que vivem conflitos há muitos anos. Pessoas que moram mais de 50 anos, que os pais nasceram e se criaram naquela região, na Marmorama, por exemplo, e nas outras comunidades vizinhas, e agora elas estão sendo cercadas e ameaçadas por pessoas que se dizem donas dessas terras. E aí o sofrimento, a insegurança, o medo que este povo está sofrendo. E o bispo foi lá para visitar este povo, para dar uma palavra de esperança, para demonstrar que a igreja está perto e do lado deste povo e lutando para que toda essa situação possa ser superada. O nosso Maranhão é um estado que tem uma história muito triste, onde os lavradores, para sobreviverem, numa época antiga, pagavam o fórum, a renda, ou às vezes tinham que trabalhar de graça para o dono da terra. Muitos foram expulsos de sua lavoura, muitas casas foram destruídas ou queimadas, e assim temos tantos fatos que não podemos repeti-los no tempo hoje que se fala dos direitos humanos. Esperamos que no Brasil, com o novo presidente, se possa fazer algo mais concreto em defesa dos lavradores, principalmente para que diminua a violência no campo e eles também possam ter mais apoio. Não basta ter a terra, mas precisa produzir essa terra e precisa de apoio, conhecimento, tecnologia e financiamento para ver se nós superamos a pobreza no nosso estado. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, que é tirado de Mateus 1 a 17. Vamos meditar esse evangelho, que eu não vou ler todo, porque ele é muito difícil, tem muitas palavras de pessoas do tempo de Jesus e pode até cansar o ouvinte. Leitura do livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. E assim a leitura vai falando nomes de homens, nomes de mulheres, entre as quais 4 mulheres: Tamar, Raabe, Rute e Betsabeia. 4 mulheres pagãs
mas que também fizeram parte da história de Jesus. E termina a leitura assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Querido irmão e querida irmã, quando nós escutamos essa passagem da Escritura, em primeiro lugar, a gente pode até achar um pouco cansativa nomes de pessoas que são desconhecidos por nós. Porém, é interessante entender por que Mateus fez questão de colocar toda a origem de Jesus. Em primeiro lugar, ele quis mostrar que Jesus era um judeu descendente de Abraão, descendente também de Isaac e do rei Davi. Então, Jesus, ele tinha uma história de fé, como homem. Abraão, que teve homem de fé, teve uma história também de pecado, como o rei Davi, que foi um adúltero, cujo filho do adultério nasceu Salomão. Depois também aparecem, como eu já falei, várias mulheres. Elas eram pagãs, algumas também aprontaram, como Betsabeia, que era mulher de Urias e se uniu com o rei Davi. E também tem Maria. Aparece não só José, o pai de Jesus, mas aparece Maria, a mãe, a jovem que aceitou o projeto de Deus. O que nós vemos em tudo isso é que o autor quer dizer uma grande consolação para nós. Nós todos, na nossa história, temos na nossa família gente boa, gente ruim, gente errada, gente santa, mas é essa a família que nós temos e é essa nossa história que devemos sempre procurar respeitá-la, valorizá-la e santificá-la. Então, cada um de nós, ao chegar o tempo do Santo Natal, deve louvar a Deus, porque Ele veio habitar no meio de nós, assumir nossas dores, nosso sofrimento. É um ser humano com todas as consequências. Por isso que o ser humano precisa ser respeitado, precisa ser cuidado, porque o próprio Filho de Deus se tornou um ser humano como a gente. E você, como está olhando a sua história, na sua família? Tem pessoas que você se envergonha? Tem pessoas que você se orgulha? E você? Qual é a importância que você dá para a sua família? E qual a importância que você tem para trazer paz, alegria e bênção para a sua família? Por mais que nossa família seja problemática, difícil, por mais que tenha acontecido coisas ruins no passado, mas é essa família que Deus nos chama para nós cuidarmos, para nós protegermos. Deus abençoe a você e principalmente abençoe o povo de Alto Alegre, onde hoje estarei crismando nesta paróquia e eu espero contar com a participação do povo de Alto Alegre na celebração hoje à noite. Deus abençoe e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.